Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa segunda aula da unidade 2. Eu vou compartilhar com vocês a tela. A unidade 2, ela é uma unidade maior, ela é mais extensa, ela tem mais tópicos, ela tem mais conteúdo. Então, eu vou tentar separar ela em duas partes, para ficar mais fácil para explicar para vocês, para não ficar muito cansativo e também para não ficar muito complexo. Vou dividir em duas partes. A unidade 2, a gente vai falar sobre a prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência da saúde. Os tópicos são estrutura e dinâmica da CCIH, higienização das mãos, o que utilizar e quando higienizar as mãos, água e sabão, preparação alcoólica, antisséptico, antiasepsia e asepsia, critérios e diagnósticos, prevenção e controle das principais sítios de infecção relacionados à assistência da saúde: infecção comunitária, infecção hospitalar, infecção do trato urinário, critérios para diagnóstico, prevenção e controle, corrente sanguínea e acesso vascular, classificação, diagnóstico, prevenção e controle, inserção de catéteres, aí vai falar dos catéteres, né? Troca de acesso vascular, cuidados com manuseio, curativos, pré-operatória, intraoperatória, pós-operatória, classificação das cirurgias, infecção do trato respiratório. Eu não detalhei todos, senão vai ficar muito grande. Então, vocês observaram que a unidade 2 é bastante extensa, ela é a maior unidade da disciplina. Então, eu vou tentar separar em duas partes, para não ficar tão cansativo. Então, o exercício eu vou passar para vocês quando terminar essa unidade. O primeiro tópico que nós vamos falar é da CCIH. Estrutura e dinâmica da CCIH. O PCIH é um programa de controle de infecções hospitalares. Ele é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. O que significa isso? A CCIH, ela tem um programa de controle de infecções hospitalares. O programa de infecção hospitalar, ele tem como função, como objetivo, desenvolver um conjunto de ações que reduz o máximo possível de infecções na unidade hospitalar. É necessário para que a PCIH funcione na unidade hospitalar uma comissão de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH. Então, a CCIH é uma comissão, é como se fosse um grupo de pessoas que trabalham no hospital, profissionais que estão juntos para poder desenvolverem ações que possam, ações de medidas de prevenção e controle das infecções hospitalares. O que é a CCIH? É um órgão de assessoria da instituição hospitalar que executa as ações. Um exemplo para vocês entenderem o que seria uma CCIH. A CCIH, como uma comissão, ela é composta por alguns profissionais, farmacêutico, enfermeiro, médico, profissional do laboratório. Eles fazem o seguinte: eles se reúnem, têm medidas, procedimentos,
para conter uma infecção. Um exemplo, atualmente, com essas medidas de controle que estamos vendo nas unidades hospitalares, que frente ao coronavírus, essas medidas de controle foram todas montadas por uma comissão. O que a comissão decidiu em conjunto com a hierarquia hospitalar? Olha, vamos dividir, igual aqui em Itaúna, vamos dividir. Quem chegar com sintomas de Covid será atendido na sala 2, passará pelas seguintes etapas, já vai ser encaminhada uma máscara. Então, todas essas medidas são definidas por uma comissão. Essa comissão é composta por consultores e executadores, aqueles que prestam consultoria, né, que com seus conhecimentos vão prestar informações, e aqueles que executam. Os consultores são médico, enfermeiro, farmacêutico, laboratório de microbiologia e administração. Os executores representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro de nível superior. O presidente ou coordenador da CCIH é indicado pela direção do hospital e pode ser um membro da comissão. Então, os executores, vocês, como técnicos de enfermagem, podem ser um executor da CCIH ou podem fazer parte da comissão da CCIH. Então, é dessa forma como que a unidade hospitalar, ela trabalha, ela trata infecções recorrentes no hospital. Porque nós sabemos todos que o hospital é uma fonte de contaminação, de infecção. Então, precisa de ter medidas para prevenir com que essa infecção ela se espalhe por todo o hospital. Porque imagina se nós não tivéssemos medidas de controle, se todo paciente que é atendido com um coronavírus transmitisse para outros pacientes que já estão dentro do hospital. Então, precisa realmente de ter medidas de controle. A CCIH em uma unidade hospitalar. O que a CCIH em uma unidade hospitalar ela faz? Leitos destinados a pacientes críticos, quer dizer, há uma separação, uma definição de quem será o paciente que ficará com um leito de CTI, pacientes de berçário de alto risco, pacientes queimados, pacientes submetidos a transplantes de órgão. Então, essas são as funções, uma das funções da CCIH. O que ela define? O que ela executa? Pacientes hematológicos, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Compete à CCIH em uma unidade hospitalar elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar, implantar o sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnicos operacionais. Então, o que é a função da CCIH, da comissão de CCIH em um hospital? Ela elabora, ela implementa, ela mantém, ela avalia o programa de controle de infecção hospitalar. O que seria esse programa de controle de infecção hospitalar? São medidas de controle. Quais são os EPIs necessários para ser usados ao atendimento com paciente com Covid? Quais são o que será destinado para um paciente com tuberculose? Como será feita uma cirurgia? Como será prestado o atendimento cirúrgico dentro da sala cirúrgica? A sala será esterilizada com quais materiais? Então, tudo que acontece em uma unidade hospitalar, que seja medida de controle, de prevenção, é feito pela comissão. Ela implementa um sistema de vigilância epidemiológica. O que é esse sistema? Esse sistema, no hospital, sempre quando você é atendido, né, e você tem a internação, existe o CID. O CID, ele é um número que ele já existe no sistema do SUS, que ele vai dizer qual que é o seu caso, o que você tem, né, o que você apresenta. E nesse CID, nós vamos ter casos mais recorrentes e casos menos recorrentes.
Se eu tenho um número muito grande de CID, de COVID, então eu sei quantos pacientes passaram em atendimento na unidade hospitalar. Então, eles fazem esse sistema de vigilância. Com esse sistema de vigilância, é que nós conseguimos dizer quantos pacientes tem com HIV, quantos pacientes nós temos com determinada infecção. Implementação, adequação e supervisão das normas e rotinas técnicas operacionais. Como que você sabe como agir, você como futuro técnico de enfermagem, como você vai saber como agir em determinada situação? Existe um procedimento que chama POP, Procedimento Operacional Padrão. Quando você vai começar a trabalhar, você segue uma instrução do procedimento. Se você for um técnico com enfermagem que for auxiliar em cirurgia, qual que vai ser o procedimento? Procedimento de higienização das mãos, procedimento de higienização, procedimento de vestimenta de EPIs, procedimento de esterilização, tem todo um procedimento. E a comissão, ela está aqui para implementar esses procedimentos. E os procedimentos, eles são atualizados anualmente. Então, a comissão, ela está sempre atualizando esses procedimentos. Avaliar as informações providas pelo sistema de vigilância epidemiológica, aprovar as medidas de controle propostas pelos membros executores da CCIH. Então, assim, a função primordial da comissão é elaborar, adequar, implementar, avaliar e também executar todas as medidas, que ela vai ser passada para todos os departamentos e hierarquias do hospital e elas têm que ser cumpridas. E nisso vai ter uma avaliação, a seguinte medida está funcionando, não está. Então, como será feito para que ela passe a funcionar? Então, esse é o trabalho da comissão. E todo hospital, toda unidade hospitalar tem essa comissão. Realizar investigação epidemiológica em casos de surtos, elaborar e divulgar regularmente relatórios, comunicar periodicamente à autoridade máxima da instituição hospitalar a situação do controle das infecções hospitalares. Então, também é função da comissão os casos de surtos. Atualmente, nós estamos vivendo esses casos de surto. Então, de surtos na pandemia. Então, também é função da comissão. Ela emitir relatórios, que os relatórios vão ser informados para o SUS. Então, e também a hierarquia maior do hospital, né, que seja a direção. Definir juntamente com a comissão de farmácia e terapia como será utilizado antimicrobianos, germicidas e materiais médicos hospitalares para a instituição. Cooperar com o setor de treinamento ou executar o treinamento dos funcionários e profissionais. Então, juntamente com a comissão de farmácia, com os profissionais de farmácia, definir como serão utilizados os antimicrobianos, quer dizer, os antibióticos. Os medicamentos que são usados para as infecções hospitalares também é função da comissão. E também treinar todo o pessoal. Sempre quando a gente trabalha em funções em que elas têm esse risco de contaminação, para você ou para outras pessoas, você passa por um treinamento. Na minha área, a gente passa por um treinamento chamado Boas Práticas de Fabricação. Com certeza, na área de unidade de saúde, vocês também passam por um treinamento para executar as funções de acordo com que você não vá colocar em risco a saúde de um paciente e nem a sua. Elaborar regimento interno para a comissão de controle de infecção hospitalar, cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, fornecendo informações epidemiológicas quando necessárias, notificar na ausência de um núcleo de epidemiologia os organismos de gestão do SUS. Como eu já havia falado, a comissão ela tem a função de informar ao SUS todos os casos de infecções. Por que eu falo infecções, pessoal? Porque infecções são somente doenças causadas por micro-organismos. Lembra da nossa aula da unidade 1? Micro-organismos, seres pequenos, microscópicos que não são
nós não conseguimos enxergar a olho nu. Quais são esses seres? Fungos, vírus e bactérias. Então, a comissão, ela está totalmente relacionada à infecção, a doenças causadas por estes seres. Então, essa é a função da comissão. Elaborar, implementar, desenvolver ações para a unidade hospitalar toda de prevenção, de controle dessas infecções. E também notificar informações para o SUS. Porque quando você entra no site do SUS, se algum dia vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver o CID. Eu estou colocando aqui para vocês também, como material complementar. O que são CIDs? Porque vocês vão ver muito o CID, né? Através do CID, o SUS consegue fazer a contagem do número de pacientes com uma determinada infecção. Notificar os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sobre vigilância epidemiológica. Notificação compulsória. A notificação compulsória, ela é feita pela a comissão, que vai notificar ao SUS. No material complementar. O material complementar, pessoal, eu coloco aí para vocês entrarem nesses sites e se informarem um pouco mais. São as curiosidades. O que é notificação compulsória? Coloquei para vocês o site do SUS. O que é CID? O que é CCIH? Isso aí é CCIH. Coloquei também um vídeo para vocês verem o que é CCIH, qual é a importância da CCIH. Para vocês, porque eu falando parece muito abstrato, parece muito longe, mas é algo que vai ser o dia a dia de vocês, vai ser o dia a dia de trabalho de vocês. É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência da saúde. As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada ao paciente. A higienização das mãos é a forma preventiva mais simples e que muitas das vezes muitos profissionais se esquecem por tempo ou por muita confiança, por confiar muito no seu trabalho, por não ter tempo, por dar mais atenção ao paciente, ou às vezes por simples desleixo. Então, isso acontece muito com profissionais de saúde. E atualmente, essa pandemia veio para nos mostrar o quanto que a nossa mão que as nossas mãos são carreadoras de micro-organismos, que elas mantêm micro-organismos que resistem um bom tempo nas nossas mãos. Então, ela vem nos mostrar hoje, dizendo tantas vezes para nós, lavagem de mãos com água e sabão, utilizar álcool, dessa importância que foi esquecida, que foi deixada para trás, que nós mesmos não dávamos nenhuma importância a ela. E as mãos é a principal via de transmissão de micro-organismo. Porque mesmo em superfície, a superfície, ela te contamina, mas alguém contaminado teve que colocar a mão naquela superfície, outra pessoa veio e colocou a mão na mesma superfície. Então, as mãos é a principal via de transmissão de contaminação. A pele das mãos alberga dois tipos principais de micro-organismo. Eu coloquei essa imagem para vocês, é só uma ilustração, mas isso é real. Eu até quis fazer uma aula prática com a turma anterior, que você faz um meio de cultura, coloca na placa de Petri e coloca o seu dedo na placa e deixa para crescer. Pode ser em ambiente natural. Você vai ver o tanto de fungos que vai crescer, o tanto de bactérias que vão crescer. Mas a gente acabou não tendo tempo para fazer essa aula. Mas é desta forma que há o crescimento de micro-organismos, para vocês imaginarem o tanto número de micro-organismos que tem na nossa mão, que tem nas nossas mãos. Aí fala de dois tipos de micro-organismos que
vivem nas nossas mãos. A microbiota residente é constituída por micro-organismos de baixa virulência, corinibactérias e micrococos. É mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais internas da pele. A microbiota residente, ela não fica tão superficialmente aqui. Ela fica mais nas camadas mais internas, né? Não só na epiderme, mas não só na derme, mas na epiderme, nas outras camadas mais abaixo dessa que reveste externamente. Então, você não consegue eliminá-la com água e sabão. Aí tá mostrando para vocês nessa imagem Staphylococcus aureus. A Staphylococcus aureus, muitas pessoas são portadoras de Staphylococcus aureus sem apresentar nenhum problema, nenhuma infecção. Por quê? Porque está com a saúde boa, o sistema imunológico está bem, então ele não deixa com que essas bactérias cresçam. Mas aí a pessoa tem algum problema psicológico ou tem uma gripe e essa região começa a apresentar um crescimento maior de bactérias. Nessa primeira imagem, que está mostrando uma pessoa com um machucado no ombro, isso aqui é uma infecção na pele por Staphylococcus aureus. E o Staphylococcus aureus, ele vive nas camadas mais internas da nossa pele. Microbiota transitória, representada por bactérias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, fungos e vírus, coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica. Então, a transitória é aquela que você consegue remover mais fácil, com água, sabão ou com álcool. Nós temos a microbiota transitória, temos a Escherichia coli, que é a bactéria responsável pela infecção urinária. É mais fácil de você removê-la com água e sabão ou com álcool. Pessoal, não vou cobrar nome de bactéria de vocês, mas é bom que vocês saibam que qual micro-organismo causa uma infecção tal, essa é outra infecção. Não são nomes complicados, mas é bom vocês saberem. A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades. Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções vinculadas ao contato, prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Então, o que a higienização das mãos tem como objetivo? Remover o suor, sujeiras, células descamativas, células que já se descamaram, microbiota da pele, como expliquei para vocês, microbiota transitória. Removendo essa microbiota transitória, você impede que infecções possam contaminar por contato. Se eu higienizo as minhas mãos, ela está livre de uma microbiota transitória. Então, significa que eu não vou transmitir por contato para o paciente. Mas então significa que todas as pessoas que eu tenho contato, eu estou transmitindo algo para elas? Sim. Mas ela não fica doente, porque nós temos um sistema imunológico funcionando, que não vai permitir com que ficamos doentes. Mas os pacientes do hospital já estão doentes, eles já estão debilitados. Então, você, como um profissional da área, o que você puder fazer para que ele não fique mais doente, você irá fazer. Entenda-se que essa é a diferença, porque uma pessoa saudável, o corpo dela está reagindo, ela está bem, mas e entre uma pessoa que não está tão saudável? O que utilizar e quando higienizar as mãos? As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e sabão, preparação alcoólica e antisséptica. Água e sabão. Indicações.
quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, ao iniciar o turno de trabalho, antes e depois das refeições. Então, nessa parte, vai dizer quando utilizar água e sabão. Quando as mãos estiverem sujas, com alguma sujidade, contaminadas com sangue ou com algum fluido corporal. Quando você inicia o seu turno de trabalho, antes de fazer alguma refeição e depois das refeições. Ah, por qual motivo eu tenho que ir lá higienizar as mãos antes de começar a trabalhar? Porque você veio de um outro ambiente externo. Lembra da microbiota residente? Ela está nas suas mãos. E você tem que retirá-la das suas mãos para você iniciar seu trabalho. Antes das refeições. Ah, por que eu vou lavar as mãos antes das refeições? Porque você trabalhou com pacientes que estão doentes, você trabalhou com resíduos, você fez coletas, você você teve contatos com várias superfícies. E depois das refeições. Por que depois das refeições? Porque nas refeições você tem contato com superfícies. E também você pode utilizar as mãos, às vezes, para pegar algum alimento. E você não tem certeza que esse alimento não está contaminado. Ah, mas eu não fiquei doente, então ele não está contaminado. Lembre-se que você saudável, você não vai apresentar doença. Mas e o paciente que não está tão saudável? Antes e depois de ir ao banheiro, antes de preparo de alimentos, antes de preparo e manipulação de medicamentos, nas situações descritas a seguir para a preparação alcoólica. Antes e depois de ir ao banheiro. Por que antes de ir ao banheiro? Porque você teve contato com superfícies, com pessoas, com pacientes. E quando você vai ao banheiro, você vai ter contato com você mesmo. Então, você pode estar transmitindo algo para você. E depois de ir ao banheiro, a bactéria que causa infecção urinária, que é a Escherichia coli, ela é intestinal. Então, você pode estar carregando essa bactéria nas suas mãos. E pode... Um exemplo, eu fui ao banheiro, eu estou com uma infecção urinária assintomática, não estou sentindo nada, e eu vou fazer uma trocada de sonda. Troca de sonda, né, num paciente, sem higienizar as mãos. O que isso pode acontecer com o meu paciente? Né? Que as minhas mãos não estão higienizadas e eu estou com uma infecção urinária. Antes e depois do preparo dos alimentos. Por quê? Para não passar nenhuma contaminação para um alimento. Antes de preparo de medicamento. Por quê? Porque os medicamentos eles vão ser expostos a contato. Preparação alcoólica. Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas não estiverem visivelmente sujas. Indicação. Antes do contato com o paciente. Objetivo. Proteção do paciente. Exemplos: exames físicos, determinação do pulso, da pressão arterial, da temperatura corporal, contato físico direto. Quando as suas mãos estiverem sujas, visivelmente sujas, com fluidos corporais, secreção, você deve utilizar a água e sabão e a preparação alcoólica. Mas as minhas mãos não estão visivelmente sujas. Utiliza a preparação alcoólica. Após contato com o paciente, objetivo: proteção do profissional, das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente. Então, por que a higienização, esse controle é tão importante? Para se preservar você, o seu paciente e superfície. Porque hoje nós temos a certeza de que um micro-organismo é capaz de sobreviver em uma superfície. O que é uma superfície? É uma mesa, é uma cadeira, é um instrumento. Ele é capaz de sobreviver e transmitir para o próximo que tem contato com aquela mesma superfície que você teve. Antes de realizar procedimentos assistenciais e procedimentos invasivos, objetivos para proteção do paciente. Exemplo: membranas mucosas, administração de medicamentos, pele não intacta, que é a realização de curativos, aplicativos e injeções, dispositivos invasivos, catéteres intravasculares e urinários, tubo endotraqueal. Aqui está dizendo quando higienizar as mãos e qual o objetivo, que é a proteção do paciente. Qual que é o
objetivo da prevenção é proteger o paciente. Então, sempre quando você realizar também todas essas funções, que são funções que têm muito contato direto, né? Com membranas, com pele que não está intacta, quer dizer, pele que já está com, você irá fazer curativos, catéteres, você tem que se preocupar em sempre higienizar as suas mãos, utilizar o álcool, a preparação alcoólica, as luvas. Ah, por que eu tenho que utilizar a preparação alcoólica quando eu estou de luva? A luva já me protege. A luva pode ter microfuros. Então, você pode estar passando algo contaminante da sua mão para o paciente de toda forma, porque o microfuro você não vai enxergar. Antes de calçar as luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeira preparo cirúrgico. Objetivo: proteção do paciente. Exemplo: inserção de catéteres vasculares periféricos. Após risco de exposição a fluidos corporais. Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e objetos mediante próximos ao paciente. Ao mudar de um sítio corporal do contaminado para outro, limpo durante o cuidado ao paciente, com objetivo: proteção do paciente. Exemplo: troca de fraldas e subsequente manipulação de catéter intravascular. Na sequência, sítio do menos contaminado para o mais contaminado. Então, quer dizer que sempre quando você mudar de um sítio corporal para o outro, você deve higienizar suas mãos, principalmente se for do mais contaminado para o menos contaminado. Você vai fazer um manuseio do paciente que está usando fraldas, né? E depois desse manuseio, você vai trocar a fralda dele e vai trocar um catéter. Então, você teve contato com fezes, teve contato com pele não intacta e vai fazer uma inserção de catéter. Então, tem que ter todos esses perigos. E nós já vimos por meio de comunicação os perigos que elas não seguir os procedimentos, né? Vemos na televisão técnicos de enfermagens ou enfermeiros que trocaram medicamento, fizeram. O que significa isso? Muitas das vezes é a falta de tempo, é a confiança. Ah, eu faço esse trabalho há 10 anos, não preciso preocupar. Então, todo procedimento é pouco, porque nós não sabemos a situação real do próximo paciente ou a situação real de quem está trabalhando com você. Então, quanto mais puder seguir o procedimento, melhor. Após contato com objetos inanimados e superfícies próximos ao paciente, isso para proteção do profissional e da superfície e objetos próximos ao paciente. Exemplo: manipulação dos respiradores, monitores cardíacos, troca de roupas de cama, ajuste da velocidade e da infusão de solução endovenosa. Antes e depois de remoção de luvas, com o objetivo da proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente. As luvas podem ter microfuros ou perder sua integridade sem que o profissional perceba, possibilitando a contaminação das mãos. Foi o que eu disse para vocês. As luvas podem ter microfuros e vocês não podem pode passar despercebido. Então, as medidas de proteção são para você, para o paciente, para não contaminar superfícies e vier um próximo com o mesmo contato com a superfície também se contaminar. São procedimentos muito grandes, eu não tenho tempo, não vai dar tudo certo. Nós estamos hoje vivendo uma situação será que todas as pessoas se contaminaram por contato? Será que elas tiveram contato mesmo, direto? Ou foi uma superfície? Então, hoje nós vemos a importância de se manter os procedimentos. Antissépticos são substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e residente. Entre os principais antissépticos destacam-se álcools, clorexidina, compostos de iodóforos e triclosan. Os antissépticos, eles reduzem o número de micro-organismos nas mãos, ou na superfície, ou na pele.
que é constituída pela microbiota residente e pela transitória. Indicações: higienização antisséptica das mãos nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de micro-organismos multiresistentes e nos casos de surto. Desgermação da pele. Então, quais que são as indicações? É indicado para higienizar as mãos, no caso do álcool, toda preparação de catéter, você vai utilizar um antisséptico, como é o caso da clorexidina. E também para higienizar a pele. O paciente que vai se submeter a uma cirurgia, a pele dele é toda utilizado um antisséptico. Costuma ser o iodo ou uma outra solução também antisséptica. Ela vai reduzir o número de micro-organismos. Reduzindo esse número de micro-organismos, eu também reduzo a incidência do paciente ter uma próxima infecção resistente ou uma infecção hospitalar. Seus 5 momentos para higiene das mãos: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo antisséptico. Então, nesse primeiro momento, antes de eu ter o contato com o paciente, vou higienizar minhas mãos. Esse segundo momento, antes de realizar procedimento limpo antisséptico. Então, higienizei minhas mãos, vou realizar um procedimento limpo antisséptico. 3. Após o risco de exposição a fluidos corporais. No que eu estava manuseando o paciente, eu tive um contato com uma secreção, com sangue, então eu também vou higienizar minhas mãos. Aí eu vou ter contato com o próximo paciente também. Então, eu faço uma higienização das mãos antes de tocar no próximo paciente. E após tocar superfícies próximas ao paciente. Superfície próxima, cama, sofá, o que seja muito próximo ao paciente. Por que eu vou higienizar as mãos depois de tocar? Porque existe micro-organismos que vivem um bom tempo em superfícies. Como higienizar suas mãos com água e sabão? A higienização das mãos, quando nós falamos isso, temos a ideia de que é só lavar a mão rapidinho, 2 segundos e acabou. Não é assim que uma higienização das mãos correta para um profissional de saúde se aplica. Como que deve ser feito? Eu molho as minhas mãos, lavo as minhas mãos com água, aplico o sabão, faço esse movimento, primeiramente, para espalhar. Estou espalhando. Depois, eu entrelaço os dedos para poder retirar qualquer sujidade que esteja entrelaçados nos meus dedos. Entrelaço da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Depois, o que eu faço? Eu faço desta forma. Eu faço movimentos circulares na palma da mão direita e troco movimentos circulares na palma da mão esquerda. Por que eu faço esses movimentos circulares? Porque as nossas unhas também abrigam micro-organismos. A gente já viu em séries médicas que eles demoram bastante tempo para higienizar as mãos, fica com uma escovinha lavando debaixo da unha, porque a unha também tem micro-organismos. Depois de eu fazer esse movimento circular, esses 2 movimentos circulares, eu pego o meu dedão, o meu polegar direito, né? Dedão, polegar direito, e pressiono dessa forma. Por que eu faço isso? Para você poder fazer uma higienização completa do seu polegar direito. Porque na higienização das mãos, o polegar direito, ele acaba ficando com uma higienização mais fraca, mais precária. Então, você vai repetir, tudo que eu fizer na esquerda, eu vou fazer na direita. Eu fiz na esquerda, eu também vou fazer na direita. Ok. Depois, eu vou enxaguar, né, as minhas mãos, retirar o sabão, vou secar e utilizar uma preparação alcoólica. Então, ele leva mais ou menos de 40 a 60 segundos para uma higienização das mãos. Que é o que eles falam de higienização das mãos de médico, de cirurgião. Antisepsia e asepsia. Antisepsia é a prática
através da qual a inibição do crescimento de micro-organismos ou destruição dos mesmos em tecidos vivos, pele e mucosas, com o uso de antisséptico, preparo da pele antes da cirurgia. Então, os antissépticos, a antiasepsia tem essa função, inibir o crescimento de micro-organismos e destruir alguns outros. Ó, eu consigo inibir alguns micro-organismos, que eles cresçam, mas outros eu consigo destruí-los, como é o caso do Covid, né? Com a utilização de água e sabão, eu consigo destruí-lo. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que nós conseguimos a destruição total de alguns micro-organismos e outros não. Porque o micro-organismo, a bactéria, o vírus, alguns deles possuem uma camada externa, envoltório externo, que é a base de gordura. É gordura. Então, qual que é a função do sabão ou do detergente? O detergente a gente não usa em casa para tirar gordura? É essa. Ela retira essa gordura. Então, quer dizer, ela lisa essa gordura. Ela destrói essa camada de gordura. Por isso que elimina alguns micro-organismos. Esse exercício unidade 2, parte 2, pessoal, eu vou passar para vocês o exercício depois que terminar toda a unidade, que a unidade é maior, então eu passo para vocês o exercício na outra aula, na próxima aula. Não é necessário tirar print ou foto desse exercício, não, que esse é o exercício da aula anterior. Asepsia consiste em técnicas utilizadas que permitem manter um meio asséptico, quer dizer, estéril, um meio sem nenhum tipo de micro-organismo, livre de contaminação por micro-organismo. Exemplo, técnica para abrir pacotes de curativos. Existem técnicas que são assépticas. Elas são livres de qualquer contaminação de micro-organismo. Então, essa é a diferença entre asepsia e antiasepsia. A antiasepsia, ela vai reduzir alguns micro-organismos ou destruir alguns outros. E a asepsia não. Ela mantém o meio estéril, sem nenhum tipo de micro-organismo. A unidade 2, ela continua, a gente vai continuar falando das infecções. Eu vou começar a falar para vocês agora de algumas infecções, mas eu vou continuar falando na próxima aula, que é as infecções comunitárias, infecção hospitalar, infecção do trato urinário, infecção da corrente sanguínea. Então, nós vamos começar pela infecção comunitária. Esse é o tópico 3 na unidade 2. Critérios de diagnóstico, prevenção e controle, os principais sítios de infecção relacionados à assistência da saúde. Relembrando, infecção é toda doença causada por um micro-organismo. Micro-organismos, seres microscópicos que não enxergamos a olho nu. Bactérias, vírus, fungos. Então, todas as vezes que falamos infecção, são causadas por micro-organismos. Infecção comunitária, constatada na admissão do paciente, complicação da infecção constatada na admissão do paciente, recém-nascido pode ser transmitido por via transplacentária, recém-nascido associado ao rompimento da bolsa amniótica. O que seria infecção comunitária? Ela é constatada assim que o paciente dá entrada na unidade hospitalar. Ela pode ser uma infecção também que foi por uma complicação de uma outra doença que o paciente está internado. Pode ser transmitida de recém-nascido por via placentária, da placenta, ou também pode estar associada ao rompimento da bolsa, rompeu a bolsa amniótica e o embrião, o bebê, pode também se contaminar por uma infecção comunitária. Então, aí, nesse quadro, é só repetir para vocês o que eu falei. O que seria infecção comunitária? É constatada na admissão do paciente, pode ser uma complicação de um outro problema, pode transmitir da placenta para o bebê ou do rompimento da bolsa.
Infecção hospitalar. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre esse nome. Ah, infecção hospitalar, infecção hospitalar. O que significa infecção hospitalar? Infecção que veio de procedimentos do hospital, que aconteceu no hospital, que o paciente se contaminou no próprio hospital. Ele não estava com infecção hospitalar. O paciente, ele deu entrada e ele vai fazer uma cirurgia. Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia de coração. E essa cirurgia tem uma complicação e ele vem a ter uma infecção hospitalar. Essa infecção hospitalar, ela pode ser de acesso vascular, por algum catéter, nos pontos da cirurgia, mas que ele se contaminou no hospital. Essa contaminação pode ser por mãos, por visitantes, por materiais, por instrumentos, no ato da cirurgia, mas tudo relacionado ao hospital. Associada à internação, aos procedimentos hospitalares, se manifesta na internação. Mas a gente tem muitos pacientes que vão apresentar sintomas de infecção hospitalar quando eles têm alta. Também é uma infecção hospitalar. Então, aí nessa imagem, é só para demonstrar para vocês que o hospital, vocês vão trabalhar, assim, o trabalho de vocês é o tempo todo com bactérias, com vírus, com micro-organismos, bactérias que não nos causam mal, bactérias que não crescem porque nossa saúde está boa, como também podem ser bactérias resistentes, e hoje nós estamos vendo uma pandemia. Então, o hospital é uma fonte. Por isso, estou desse cuidado. Dicas para evitar a infecção hospitalar. Essas dicas, esses procedimentos, são prevenções. Lavar as mãos antes e depois de contato com o paciente. Não usar acessórios como brincos, colares e relógios dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque os adornos, as superfícies também são fonte de contaminação, porque os micro-organismos podem viver em superfícies. Não sentar ou colocar objetos no leito do paciente. Por quê? Porque esses objetos que você colocou, né, que seja uma bacia, em contato com o paciente, você vai novamente manuseá-lo. E o paciente está doente. Entrar em ambiente hospitalar somente quando necessário, com roupas e materiais adequados. Né? Em certos ambientes, que são ambientes que você sabe que tem uma incidência maior de infecção hospitalar, ter esse cuidado de entrar somente quando necessário ou com os EPIs necessários. Infecção urinária. O próprio nome já diz, né? Infecção urinária. Ela vem do sistema urinário, né? Causada no sistema urinário. Critérios para diagnóstico: febre maior que 38 graus, sensação de dor ou desconforto ao urinar, urgência miccional, quer dizer assim, vontade de ir ao banheiro, vontade de fazer xixi o tempo todo, aumento da frequência, dor suprapúbica, dor no abdômen. E esse exame de urina cultura, esse aqui é um exame de laboratório. Critérios para diagnóstico: sintomas com pacientes menos de 1 ano de idade, baixa temperatura, apneia, bracardíaca, letargia, vômitos. Essa bracardíaca é batimento do coração acelerado. Uso de catéter urinário nos últimos 7 dias antes da cultura de urina. Isso aqui são um diagnóstico. Quando o paciente vai estar com infecção de urina, quando ele apresentar essas seguintes situações. Qualquer forma de prevenção e controle. Esse vai ser o último tópico que nós vamos falar sobre infecção urinária. E eu vou continuar na próxima aula, que eu vou falar do infecção do acesso vascular, trato respiratório, cirurgias. Vou dividir as duas, senão vai ficar bem cansativo para vocês. Prevenção e controle. Nós vamos falar muito sobre prevenção e controle. Medidas que previnem uma infecção e medidas que controlam também. Já existe uma infecção, mas como eu vou controlá-la para que ela não tome uma proporção maior e contamine outras pessoas, outros pacientes. Evitar o uso desnecessário de sonda vesical de demora.
tratamento alternativo com uso de fraldas ou cateterismo intermitente, utilizar a técnica asséptica para a cateterização e a manutenção da sondagem. Antes da gente falar de brevezinho controle, vamos falar do que seria a sonda vesical de demora. Sonda vesical de demora. Existem dois tipos de sonda, vesical de demora e a sonda intermitente. A vesical de demora, ela é uma sonda que é passada através da uretra que vai até a bexiga. Ela facilita a drenagem da urina, inserção de medicação no líquido, permanência longa. Ela pode variar de dias a meses. Então, quer dizer que a sonda fica no paciente durante um tempo maior. Então, o risco de uma contaminação pela sonda também é maior. E nós temos aí está ilustrando para vocês o que seria a sonda vesical de demora. Aqui, ó. Como que é uma sonda vesical de demora. E dois tipos de sonda, vesical de demora e a sonda vesical intermitente. A intermitente, ela fica menos dias, então o paciente fica no máximo com ela 7 dias, então o risco de exposição a uma infecção é menor também. Então aí nós podemos voltar e falar disso, né? Que fala sobre tratamento alternativo. O que seria um tratamento alternativo? Se possível, né? Se o médico instruir que há um tratamento alternativo, o paciente pode usar fralda ou uma sonda intermitente que dura menos tempo, seria o melhor. Utilizar a técnica de cateterização antisséptica, que é utilizar o antisséptico é a clorexidina digermante 5%. Então, eu vou parar por aqui e eu vou continuar na próxima aula das infecções e eu vou passar para vocês um exercício vou explicar o exercício para vocês fazerem. Então, pessoal, eu mando para vocês, me mandem um e-mail e eu tenho passado para a Maristela também o material para vocês fazerem, os exercícios, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.